Eu falei, Jesus, queria tanto pregar manso, bonitinho, para todo mundo falar assim, ai, como ela é legal. Mas, irmãos, aí eu fiquei nessa... Jesus me dá uma palavra assim, bem linda, que os irmãos vão ficar apaixonados por mim. Mas, irmãos, vou te frustrar. O Senhor falou comigo. Cada um recebe uma unção. E a unção que Ele me deu não é essa. A unção que o Senhor me ungiu, ela é diferente. Talvez daquelas que atrai pessoas. Que é o falar baixo, é o falar manso, é o dar 10 voltinhas para chegar num ponto, e eu não dou nem meia. Mas eu falei, Jesus, eu vou entender. Fiquei relutando mesmo. Falei, Jesus, faz eu ser essa pastora hoje, calma, mansa. Fiquei lutando ali, irmão. Vocês me viram ali? Jesus, não quero, eu quero ser diferente hoje. E o Senhor falou, desiste, minha filha. Vai para onde eu te coloquei. E eu quero começar primeiro com os irmãos, dizendo, irmãos, vocês são uma bênção. Tem uma semana que eles estão me perguntando, qual é a música e a palavra? Eu nem respondo. Tem 2 minutos que eu falei, é essa. E eles são uma bênção. Mas sabe, eu saí de férias, e saí mesmo. Mas esse livro foi meu livro de cabeceira, que eu ganhei de uma discípula muito preciosa. Você fica e o diabo sai. Fala assim, eu fico e o diabo sai. Amém? E esse livro, assim, como esse livro, irmãos, assim, tem sido, na verdade, estou ruminando ele. Ele já está todo riscado. E eu estou ruminando ele. E eu ouvi, né? Foi o Ítalo. Ele passou por um versículo aqui. Eu falei, vai pregar minha palavra. Quem fica por último fica nesse meio, né, irmão? Ai, já foi o louvor que eu queria, já foi. Mas o Senhor, Ele estabeleceu sobre cada um de nós uma palavra para cada um ser o canal aqui. E aí, ainda bem que ele passou rápido. Que eu falei, meu Deus, amém. Mas foi naquele versículo lá de Atos. Se alguém puder colocar aí, por favor. Vai lá. Em Atos 2, 42, 47. Atos 2, 42 ao 47. Vamos ler juntos? Eu quero falar para você. Hoje nós estamos aqui como equipe de líderes. Sim ou não? Sim. Marcos falou aqui, né? Meu esposo acabou de falar aqui sobre o espírito de equipe. Equipe é um, irmãos? Hã? Equipe é um? Equipe. Somos nós. E hoje, nós estamos falando de... Fala assim, de nós. A igreja somos nós. Eu não estou falando aqui para Rangeles, irmãos. Eu não estou falando para o Júnior. Eu estou falando para mim, para você, para nós. Então, primeira coisa, às vezes a gente fica assim, hoje eu ouvi o pastor Márcio, quem que acompanha o pastor Márcio aqui? Ele posta uns negócios interessantes, né? Hoje eu ouvi ele falando assim, pobre tem mania de achar que tudo é para ele, está sendo perseguido. Nossa, eu posto um trem aqui nos Estados Unidos, tem um lá de Guapó, falando, você está jogando indireto para mim? Vocês viram? Você está jogando direto para mim? Gente, isso é coisa de pobre. Eu estou aqui nos Estados Unidos. Vocês acham que eu tenho noção de quem me segue? Aí tem um lá de Guapó que me mandou para mim. Pastor, você está jogando indireta para mim por causa daquela vez, lá na editora, em 1000 e não sei quanto. Meu Deus. Falou, isso é mania de pobre. Então, nós somos irmãos ricos. Nós não temos essa mania. Então, não existe espírito de perseguição, não, irmãos. Hoje nós estamos aqui exclusivamente para tratar que o Senhor quer falar conosco, como equipe. E ali, vamos ler junto, fala assim, e perseveravam... Espera aí só um pouquinho. E perseverou eu? E perseveravam nós. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uau! Perseverar. O que é perseverar? É não fugir. É não sair
do propósito, falar, eu não saio daqui, não vou ficar aqui mais não. Perseverar é você fincar o pé e falar, foi Jesus que me colocou aqui, daqui eu não saio. Pode fazer careta para mim, pode falar, eu não saio porque foi o Senhor que me colocou aqui. Não foram homens que nos chamou, irmãos, foi Deus. Sabe? E ali fala, e perseveravam, eles ficaram ali, ó, perseverando. Aonde? Volta lá. E perseveraram na doutrina. Na doutrina é o quê? No ensino, na palavra. Aí entra uma coisa que às vezes a gente tem muita dificuldade. Perseverar na palavra. Porque, irmãos, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Mas perseverar na palavra é fácil? Não, porque tem que ter disciplina. Tem que ter tempo. Não é ter tempo, tem que fazer, dar tempo. Tem que pagar preço. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode ir. Em cada alma havia um temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Pode continuar. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Diariamente, de novo, perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmãos, então aí, é um modelo, você concorda que isso aqui é um modelo da nossa, é um modelo de igreja? Lá do passado, que é a mesma hoje. Então esse modelo de igreja, ele fala para nós que perseverarmos em 4 pontos aqui. Qual que é o primeiro? No ensino da palavra. E depois? Na comunhão. Irmãos, comunhão. O que é comunhão? Comunhão verdadeira tem propósito. Porque senão vira só eventos. É diferente. Eventos é o que nós podemos fazer em qualquer lugar, em qualquer hora. Eventos. Né? Chá de mulheres. Pode ter chá de mulheres como evento? Pode. Agora, comunhão tem propósito, esse chá de mulheres. Não é só juntar um monte de mulher. É o propósito da palavra, da edificação. Então, nós temos aí a comunhão. Depois, o que é? Perseveravam aonde? Vai lá. Nas orações. Então, eles perseveravam aqui, olha só. Eles perseveravam todos juntos, unânimes, perseveravam na palavra. Depois eles perseveravam na comunhão. E depois nas orações. E o quarto, perseveravam na alegria. Não pode faltar alegria entre nós. Porque se faltar alegria, virou peso, virou religião, virou fardo, virou chatice, virou pegação no pé, virou perseguição. Com alegria. E interessante que ele fala ali, que enquanto eles estavam caminhando dessa forma, perseverando na palavra, na comunhão, nas orações, com alegria, iam acrescentando, o Senhor ia acrescentando quem? Vidas sendo salvas. Sabe o que é isso? Nada mais é do que o sal. Lembra? Você não pode obrigar o cavalo a beber água, mas você pode dar sal para ele. Isso é dar sal. Enquanto nós estamos vivendo esse modelo de igreja, nós estamos dando sal para as vidas. Sabe por quê? Porque as pessoas sabem realmente se esse modelo de igreja é real na nossa história aqui ou se é fachada. E como que nós fazemos isso? Nós somos uma igreja, eu estava falando para o meu marido esses dias, falei, amor, eu estava agradecendo. Senhor, obrigado por estar na videira. Eu me converti na videira, né? E estou na videira há
25 anos, desde que surgiu Videira. E eu estava, né, conversando com uma pessoa de uma outra igreja, passando muita luta no casamento e aquela coisa. E eu falei, procura seus pastores. Não, mas lá não tem isso. Como não? É só o pastor e a esposa do pastor. Ela não é pastora. Uai, quando vai aconselhar casal? É só o pastor. Mas e a esposa do pastor? A esposa do pastor nem gosta do meu marido. Uai, como assim? Ele odeia meu marido. Meu Deus, o que é isso? Aí eu falei, amor do céu, como é que a gente... Aí eu falei, Senhor, obrigado, porque a visão de igreja que o Senhor deu para o nosso pastor Luiz é uma visão linda demais. Onde cada membro é um ministro. Então, esse modelo de igreja aqui, irmã, somos nós. Nós perseveramos juntos. É difícil perseverar sozinho. Sabia que você permanecer sozinho eu acho que é impossível. Quando você está numa luta. Eu não sei viver solitária, nem quero aprender. Sabe por quê? Prevalecer, permanecer solitário não é a visão da igreja. Não é a visão que o Senhor nos ensina. Não é a visão que já deu certo. Por que a gente tenta mudar algo que o Senhor já disse aqui, filhos? Ó, esse modelo aqui é esse aí. Como assim? Mas vou vender minha casa? Irmãos, eu estava falando isso com meu filho essa semana, falando assim, olha, quando lá atrás a gente passou por uma luta, falei para ele, né? Nós começamos a igreja, lá a videira ainda era lá atrás da dela. E teve um acidente com, a Dayana lembra, com a minha irmã, que fazia parte de uma célula, ela foi atropelada na T7 por um ônibus, passou, sei lá, ela desceu do ônibus e a moto jogou ela em cima do ônibus. E ela quebrou todinha. Ela ficou praticamente um ano, né, na minha casa, com a Dayana, com a filha. E eu estava contando isso para o Caleb. Falei assim, Caleb, a igreja funciona, meu filho. A igreja é de Deus, porque naquela época, todo dia chegava um monte de gente. Minha casa virou uma igreja. E uns chegavam com comida, os outros chegavam com não sei o quê, os outros chegavam para fazer... E aí, a minha casa... Aí chegava meia-noite depois do culto, né? Do culto do Bueno, o povo vinha a igreja todo dia trazer ceia, fazia outro culto lá em casa. Irmãos, era uma maravilha. Era difícil, né, Dayana? Mas... né, fazia pamonhada, eu estava falando isso para ele, falei assim, eu tinha um líder lá, a líder dela, do discipulado, fazia pamonhada na porta da igreja, para quê? Para arrecadar dinheiro, para ajudar, porque ela não tinha plano de saúde, porque ela tinha um monte de coisa para fazer, e aí, aconteceu. Isso é igreja. Sabe, essa igreja que deu certo, aí você fala assim, mas isso não acontece comigo. Existe uma visão. Essa igreja que eu estou te contando, que aconteceu nessa época na minha casa, ela não aconteceu porque o pastor Luiz movimentou a igreja, ela aconteceu na célula. Ela aconteceu lá dentro de uma célula, com um líder, com um discipulador, que movimentou e foi movimentando, e Deus supriu a necessidade de alguém que estava impossibilitada, literalmente, deitada numa cama, sem poder nem tomar banho, nem mexer. Deus fez algo. Lembro que, esses dias ela estava falando isso, ela falou, lembro da Dayana, a Dayana cuidava da minha sobrinha da Jade. E ela falou, Dayana, eu tenho que te dispensar. E a Dayana falou para ela, você que me ensinou o que é aliança, eu não preciso receber, mas eu não abro mão de estar aqui com você. Eu acho que a Dayana não ficou, não sei se ela não lembra, se ela ficou sem receber, se eu não lembro se nós pagamos. Eu só sei que a Dayana ficou 9 meses dentro da minha casa, lavando, né, ajudando ela, não ia no banheiro, porque era tudo na cama, ela realmente quebrou toda. Mas isso é o manifestar de uma igreja que aconteceu dentro de uma célula. Dayana era discípula dela. E às vezes, não, pastora Luiz, ele está ali, liberando a unção sobre mim, sobre você. Mas não é ele que vai lá na minha casa, muitas vezes, para falar, toma aqui, tá? Não, às vezes é você, às vezes é o meu pastor, o pastor Rigonato. E às vezes, irmãs, nós ficamos olhando para a igreja e colocando defeito na igreja. Porque o irmão nem está aí para mim, porque meu pastor não me liga. Irmãos, não veja as coisas com um coração maligno, não. Decida ser benigno. Decida ser benigno com o seu olhar. Decida entender que quando nós temos ali singeleza de coração, quer dizer um coração puro, simples. Um coração que não dificulta, mas ele simplifica.
Um coração que não coloca barreiras, mas ele simplifica. Enquanto nós seguimos esse modelo aqui, vidas vão sendo salvas e vão sendo acrescentadas no nosso meio. A igreja do Senhor, ela não é feita por um pastor, ela não é constituída por uma pessoa, somos nós. E eu e você precisamos crescer. Crescer. Sabe, eu estava ali, o Senhor falou sobre isso comigo. Irmãos, se a gente quiser sair do lugar, nós precisamos crescer. Você quer sair do lugar? Ou você vai continuar no mesmo nível, 2026 chegou. Você quer mudar de nível? É igual no colégio. Minha filha estava no 7º, foi para o 8º. Mas se ela não crescesse, desenvolvesse ali, ela ia permanecer lá. E às vezes é difícil. Às vezes é difícil, é um caminhar que custa, né? Às vezes eu via minha filha desesperada, eu não vou conseguir. E a gente ia lá e botava um professor e pedia, né, socorro, orava e passou, porque ela perseverou, porque ela não desistiu. Porque muitas vezes nós, como igreja, nós pensamos em desistir também. Muitas vezes a gente fica como eu vi a minha filha muitas vezes chorando, eu não consigo, eu tenho dificuldade, por que eu sou diferente? E às vezes você também questiona, eu acho que eu não nasci para estar na igreja, eu não dou conta. Consigo ninguém mandar em mim, não. O povo quer mandar na gente, ouviu isso? O povo quer ditar, o que eu tenho que fazer? Irmãs, existe um modelo. O povo quer mandar em mim. Seja benigno. Sabe? Não seja alguém, porque quando o nosso coração não é singelo, você sabe o que acontece com ele? Ele coloca barreiras em tudo. Se os nossos olhos não forem bons, todo o resto. E aí, quando você não tem esse coração, que esses apóstolos aqui tiveram, você vai ver tudo ruim. Às vezes, a Rangélis, isso eu já vi acontecer, irmãs. Às vezes, a irmã vem e me abençoa, eu falo, ela está pensando o quê? Nossa, o que é isso? Ela está me humilhando, você já viu isso? Eu já vi isso, irmão, já tive que tratar isso em discipulado. A irmã foi lá e deu uma roupa para a irmã, usada, mas estava linda. Irmãs, qual o problema? Mas teve a irmã que falou, ela pensa que é o quê? Me dá roupa usada? Isso é muita humilhação, porque os olhos não são bons. Amém? E eu, meditando nessa palavra, pensei, o que é mais difícil aqui? Perseverar na palavra, que é o nosso tempo lá, que é o nosso tempo aqui. Perseverar na comunhão, porque quando a gente não tem os olhos bons, até comunhão vira peso, que eu já vi gente recusar a comunhão, onde eu vi a líder ali durante a semana. Isso aconteceu essa semana. Eu vi a líder indo lá em Campinas procurar um anel para dar para uma discípula, numa confraternização. Mas a comunhão, não podia ir. Isso também se torna muito difícil quando você não está com o coração correto, a comunhão. Será que perseverar nas orações é fácil? Quando nós não estamos com o coração correto, alinhado, nós não perseveramos na oração. A oração vira peso. Para quê? Interessante que eu postei essa semana, o pastor Luiz, ele colocou lá assim, irmãos, tem gente que pensa assim, para que orar? Já está tudo pronto, o Senhor já fez tudo. Ele falou, a oração, eu estou dando uma permissão, uma autorização para o Senhor liberar a bênção sobre mim. Irmãos, eu não sei se você teve revelação do que eu falei agora, mas naquela hora me saltou a revelação. Oração é dar uma autorização. Senhor, pode me abençoar. E por que a gente resiste tanto a orar? Perseverar com alegria, irmãos, é só quem está cheio de Jesus. Perseverar com alegria. Irmãos, eu falo no meu discipulado, essa semana nós tivemos nossa primeira reunião, eu falei, irmãs, eu recuso todo dia, não faça a obra com tristeza, com peso, com nada. Senhor, se o Senhor não me der alegria, eu não vou não, porque eu quero ser alegre, eu quero ter alegria, mas eu quero rir. Estou nem aí, estou com problema não, eu quero rir, eu quero encontrar as irmãs e a gente rolar de rir. Isso é o que essa igreja modelo aqui, tinha. Alegria.
Perseverar não é, gente, rir tanto, não é? Rir, come, irmãos. Também falei para elas, nós vamos comer demais. O irmão, não preocupa não, mas nós vamos fazer um cardápio diet. Mas, sabe, sentar à mesa, essa semana nós começamos, nossa primeira reunião foi bem diet. Sentar à mesa, queridos, com alegria, isso faz toda a diferença, eu não quero nem ir embora. Eu tenho que ficar assim, me policiando. Vamos, irmãs. Não, só mais um pouquinho, viu, irmãos? Não é eu que fico, não, é que pede para me ficar. Vai! E aí, sabe, mas isso é um modelo, Jesus deu para nós. E enquanto isso, o sal está sendo liberado. O sal está sendo liberado. Por quê? Irmãs, eu estou falando isso porque eu sou alimentada desse sal. Eu falei na minha reunião e falei para a minha pastora Dalva. Eu falei, pastora, quando eu te vejo lá naquele Peru andando, rindo daquele jeito, pastora, eu fico doidinha para estar lá. Pastora, quando eu te vejo lá no Rio Quente, morrendo de ricas, pastora, eu fico doidinha para estar lá. Ela falou, esse é o princípio, você vai estar. E eu vou estar. Sabe, isso é o sal sendo liberado, é isso aqui, ó. É isso aqui. Mas somente quando ele começa ali, um coração singelo, um coração simples, um coração sem estar preso nas picuinhas, irmãos. Nós estamos falando aqui de quê? Equipe. De nós. Nós. Não é eu, você é nós. Amém? Então, nós cantamos aqui, né? Como é que era? Não sei o que, vai parar aí. Como é que era a música mesmo? O inferno. Sabe quem que não pode prevalecer? Sabe qual que é o inferno? A gente pensa lá no inferno, cheio de capetinha, né? Sabe qual que é o inferno que não pode prevalecer? É meu coração e o seu. Enganoso, infernal, cheio de picuinha que gera morte. Esse é o inferno. Esse é o verdadeiro inferno. Nosso, de tudo que deve guardar o quê? O coração, porque dele procede o quê? Exatamente. E eu agora quero começar com louvor, que eu pedi para os irmãos 2 minutos, vai ser uma bênção. E eu creio, isso aqui foi só uma pincelada, não sei se vai dar tempo de eu pregar, mas eu queria começar com esse louvor. Não. Vai lá, irmãos. Isso aqui foi só uma... Gente, vocês acharam, meus discípulos, vocês acharam que eu já tinha pregado? Não. Eu só li um versículo, hein? Amém. Sabe, levanta. Vamos, olha só, esse louvor, realmente o Senhor me lembrou, me deu ele ali atrás, agorinha. Isso é uma continuação, não é a segunda palavra, pastor. Rapidinho. Sabe que esse modelo aí é um modelo que o Senhor já nos deu. Querida igreja videira de Teresópolis, se vocês quiserem prevalecer, siga esse modelo, não inventa outro, porque às vezes a gente quer inventar, né? Outro modelo. Não tem igreja que anda sozinho. Eu vou no meu tempo, eu faço o que eu quero, eu vou fazer, não vou fazer, não quero, não busco, não. Esse modelo, eu não tenho autoridade, nem você para mudar. É um modelo da palavra. A palavra é a verdade. Mas eu quero falar de um ponto aqui, que é o que vem para destruir esse modelo de igreja. Que fala sobre lealdade. Eu acho que eu ouvi aqui uns 2 ou 3 falar aqui sobre lealdade hoje. Lealdade. Alguém olha para mim no Google, o que a palavra lealdade significa? Lealdade. O caminho da bênção, do favor, a honra, ela precede favor. A honra precede favor. Pode ler. Fidelidade. Vamos resumir aqui. A honra. Às vezes a gente fica assim, mas falar sobre honra. Eu falei, Deus, mas eu vou falar sobre honra. Não, mas deixa eu te falar, eu estou falando do que eu vivo. Meu esposo está aqui na minha frente, ele me conhece desde que eu me casei. E uma coisa que eu nunca admito, estou falando isso diante do Senhor. Eu nunca admiti ouvir isso aqui do meu pastor
dos meus pastores acima. Nunca. Ninguém. Às vezes, já tive situações difíceis, porque era pastora, falando do pastor, Aloísio. E eu falava, meu Deus, falando da igreja. Uma pastora falando da igreja. E era muito minha amiga, e eu tive que falar, eu não converso com você sobre isso. Eu não aceito. Então, irmãos, é algo que eu vivo. Eu não estou falando para vocês de algo que eu estou aqui lendo, não. A honra precede favor. Não queira caminhar por outro caminho. Nós estamos falando de uma equipe. Então, qual é a arma que o inferno sempre vem para nos tirar desse modelo? Às vezes, a gente pensa, é muito sutil. Mas o caminho da deslealdade, ele não acontece assim, ó, dormir. Não. Ele é passo, um passo, um passo. E aí, quando você tem o Espírito Santo, e você, como líder, porque nós estamos aqui falando de líder, de igreja, você precisa orar. Eu falo isso para as minhas discipuladoras, né, para a nossa equipe. Nós precisamos orar sempre pelo espírito de percepção, discernimento e direção. Perceber esse espírito de deslealdade, ele é crucial para que não afete a igreja. Perceber, discernir esse espírito de um coração desleal, desonroso, ele é crucial para guardar a noiva. E aqui eu quero falar um pouco do caminho, o caminho da deslealdade. Então, ele não acontece de um dia para a noite. Mas aqui, o caminho da deslealdade. A obra de Deus não é feita com gente talentosa. Fala assim, a obra de Deus não é feita com os meus talentos. Eu sei que aqui todo mundo é talentoso. Eu sei que se você não tem os 5 talentos, você tem 4. Amém? Amém? Mas eu quero te dizer, o nosso talento não é o que o Senhor usa para permanecermos e perseverarmos como igreja. Então, a obra de Deus não é feita com gente talentosa, e sim com pessoas, fala assim, leais. Fala assim, o Senhor não usa o talento, mas a minha lealdade. Ele usa o talento também, entenda? Eu estou dizendo como a base, tá certo? Os talentos, eles são inclusive multiplicados, se você está usando. Mas esse requisito não é o requisito número 1 para você fazer a obra de Deus. É um coração leal. Por quê? Porque muitas vezes, eu já vi nesses 25 anos de igreja, muito talentoso ser removido. Mas já vi muito sem nenhum talento, Deus dá para ele 1, 2, 3. Quando a gente abriu o olho, eu estava com 5 talentos lá. Vocês acreditam nisso? Eu já vi. Por quê? Por causa do coração. Então, o caminho da deslealdade, ele tem estágio. O primeiro estágio para esse caminho da deslealdade, fala assim, a independência. O espírito de independência é algo bem sutil. Muitas pessoas dificilmente associam a deslealdade. Pessoas independentes escolhem quais regras devem seguir de acordo com o seu ponto de vista. Elas obedecem apenas algumas instruções. Na maior parte do tempo, das vezes, sabe aquela coisa assim, mas o que tem? Não tem nada demais, já viu isso? Mas o que tem? Será que tem alguma coisa? Será que eu tenho que fazer tudo de jeito? Mas o que tem? As pessoas independentes, normalmente, elas pensam dessa forma mesmo, assim, mas não preciso falar da minha vida tudo. Não, para quê? Para que eu tenho que colocar isso? Vai resolver em quê? Esse é o espírito da independência. Agora, na maior parte das vezes, quando você faz parte, irmãos, de uma igreja aqui, que não é só você, somos nós, eu e você, nós não temos essa abertura de falar, eu vou fazer porque eu acho. Foi o que o Marcos falou aqui agora há pouco. Então, hoje,
Eu não posso falar assim, a partir de segunda-feira eu vou fazer assim, eu vou mudar meu discipulado. Agora, meu discipulado, nós vamos fazer diferente do que a pastora lá em Goiânia. Não, eu faço questão, irmãs. E eu nem preciso, tem coisa que eu nem preciso, se as irmãs sabem. Tem coisa que a pastora Márcia deixa à vontade. Irmã, você quer ministrar essa apostila? Tem pastoras que não estão andando na mesma tipo assim, no mesmo tempo de uma apostila. Mas eu fico esperando. Eu falo, pastor, eu vou esperar a hora que vocês decidirem, eu decido aqui. Porque eu acho que isso é proteção. Eu ando debaixo de um guarda-chuva, irmãos, que qualquer coisa eu estou aqui, ó, guardadinha. Pastora, qual vai ser o MT-28? Lá no grupo das pastoras, algumas já começaram. Eu falei, eu vou começar. Eu falei, irmão, eu vou começar igualzinho em Goiânia. Quando tem treinamento em Goiânia, a gente precisa ir? Não. Assim, não é colocar, tem que levar a equipe. Mas o que eu faço? Irmãs, vamos embora lá? Que nós vamos receber. Recebe ou não recebe? Recebe. É obrigado? Não é. Mas eu decido falar a mesma língua. Eu decido andar no mesmo tom. Eu decido ser guardada. Isso é poderoso para nós como igreja. Então, o Espírito, esse estágio da independência, que é te levar para o caminho da deslealdade, às vezes ele é sutil. Sabe aquela, né? Tudo lhe é lícito, mas nem tudo te convém. Às vezes a gente usa esse versículo e às vezes a gente se esconde atrás de muita coisa. Não tem nada a ver, não. O que tem? Irmãs, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. E nós precisamos respeitar uma autoridade. Que é a autoridade máxima, quem sabe? De Deus. Depois da autoridade de Deus, o que você acha que vem? A segunda autoridade. Consciência. E eu costumo, irmãos, dar muito ouvido para essa consciência aqui, de Deus. Porque às vezes eu até posso fazer, mas eu falo, mas será? Aí vem aquele clim na minha consciência, eu lembro, gente, a autoridade máxima, eu vou respeitar. Eu não posso violar a essa autoridade da consciência. Você está entendendo? Então, se você tem consciência de algo, mas não insista, se você já entendeu, lá na sua consciência, não faça, não inventa de fazer. Mas às vezes a gente quer tanto, você já viu aquela coisa assim, eu quero tanto, que a gente fica dando um jeitinho, e a gente quer enganar essa autoridade da consciência. A gente quer enganar nós mesmos. Por quê? Porque é uma forma sutil esse caminho da independência. Próximo estágio é o estágio da decepção. Fala assim, estágio da decepção. Então, irmãos, eu estou falando aqui, não sei se vocês estão me entendendo, do caminho que leva para onde? Tá. Primeiro, independência. Depois, decepção. Então, o estágio da decepção, o segundo estágio da deslealdade é a decepção. Poderíamos também chamar esse estágio de ofensa ou mágoa. A decepção é resultado da ofensa ou mágoa. Quando nos sentimos feridos por nossos líderes, podemos dar lugar à deslealdade. Olha só, ficar ofendido não é um direito nosso. Na verdade, ficar ofendido é algo muito grave e de muitas consequências. Quem se ofende se enche de justiça própria. Por isso, trai e é desleal. Irmãos, e isso é em qualquer área, no casamento, na sua família. Mas hoje nós estamos falando da igreja. Quem não fica ofendido, irmão? Você já ficou ofendido na sua família? Eu já. Hã? Você já ficou ofendido com seu esposo? Eu nunca. Ele é um anjo, esse marido. Um anjo. Você já ficou ofendido com seu líder? Com seu pastor? Com sua pastora? Vou não perguntar não, só com seu pastor já. Sabe de uma coisa? A ofensa, ela vai o tempo inteiro, irmão, lá no seu trabalho. Ela vai querer o quê? Achar lugar no seu coração e no meu. O que a gente faz com isso? Eu vou te contar o que eu fiz nessas férias. Eu estava ofendida, irmã, muito ofendida lá, com a minha família. Uma sobrinha minha. Eu falei, gente, mas não pode, é demais isso. Fiquei ofendida. Agora é o seguinte, quando eu falava, vamos para a fazenda, eu não vou. Falei para os meninos, vocês param de falar para fazenda? Não quero ir para fazenda, não. Mãe, por quê? Eu falei, por nada. Mãe, te conheço. Mas, enfim, estava ofendida. Fiquei muito ofendida. Vou contar porque também não. Aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, mas eu vou deixar de ir para a fazenda, eu estou ofendida? Não vou.
Aí cheguei lá e eu fiquei coçando assim, né? Falei, porque tudo eu falo, e eu falei, dessa vez eu não vou falar. Essa está esperando eu falar, não vou. Eu não vou falar, não vou falar, não vou falar. E assim, né? Falei, ai, meu Deus do céu. Aí uma, tia, o que está acontecendo? Eu falei, nada. Tia, eu te conheço. Eu falei, nada. Mas meu nada estava assim, escancarado. Estou morrendo de raiva de você. Aí, fiquei. Aí o Felipe falou assim, na terceira pergunta ela fala. Aí, pergunta de novo. Tia, então vem aqui. Desci. Falei, vamos lá para baixo. Peguei no bracinho. Falei, meu bem, vem aqui. Foi, você estava também, depois você chegou, né? Lá no tanque. Aí eu falei, eu estou ofendida por isso, estou ofendida por isso, estou ofendida, estou chateada, você fez isso, você falou aquilo. Barará. Tia, nossa, me perdoa, mas por que você não falou para mim? Eu falei, porque você falou que não queria conversar comigo. Aí ela, foi mesmo, tia. Você lembra que eu falei, eu quero falar com você agora, e você falou para mim assim, eu não quero falar desse assunto? O que você falou para mim? Não quero. Tia, você sofreu demais. Eu falei, sofri mesmo, porque eu fiquei calada. Mas sabe, passou dali, tudo resolveu. Nós saímos bem, aproveitamos, ficamos uma semana juntos. Foi ótimo. E aqui não é diferente. Sabe por que você permite ir para esse caminho e para lá? Porque você vai ver onde vai dar o estágio, irmão. Isso aí é o segundo, tem mais 3. E a hora que você chega no terceiro, é difícil você voltar. Então, sabe por que a gente chega nesse estágio último, muitas vezes? Porque você não é rápido para decidir ter um coração singelo, um coração humilde, porque não é difícil quando você está com raiva, você ir lá e falar. Você quer tudo, mas você não quer nem olhar, às vezes, para a pessoa para falar. Isso chama orgulho. Isso chama autossuficiência. Isso chama independência. Sabe? E aí, esse caminho, esse estágio da decepção, ele abre porta para um espírito, traição. Você decepcionou? Se você não for rápido, você vai alimentando, quando você vê, você está traindo. O que é traição? Você trai nas costas, você fala mal. Você de cima, você sai falando, contaminando outras pessoas. Você vai matando esse modelo aqui, que é a igreja que atrai, salva vidas. E aí nós vamos para o terceiro estágio, que é o terceiro estágio, é o isolamento. Fala assim, terceiro estágio. Isolamento. Nada mais do que emburrado. Fala assim, emburrado. Já viu alguém emburrado? Você passa perto dela. Aí você chega, ela... para não olhar para você, fala assim, emburrado. Esse é o terceiro estágio. O que acontece nesse estágio? Aconteceu que não? Foi correndo, resolveu o problema do coração. Depois que Amon violentou Tamar, Absalão não fez nada por 2 anos inteiros. E ele se tornou passivo e ressentido, e por causa disso ele se isolou. Então, normalmente, depois de serem ofendidas, as pessoas se isolam. O mesmo acontece na vida da igreja. Pessoas ofendidas não se envolvem. São indiferentes e certamente se tornarão críticas da liderança e da obra. Tornaram-se crítico. Tornar-se crítico é a atitude natural daquele que não se envolve e fica passivo. Então, se você ficou chateado, o que eu falei? Como é que eu estava lá na fazenda? Não vou fazer comida, estou nem aí. Vou levantar, pegar meu livrinho, vou ler, quero nem saber se tem comida. Eu não quero saber de menina atrás de mim. Nossa, gente, aí eu não aguentei, né? Porque aí o sobrinhozinho vem e eu... Sai daqui que eu não quero conversa. E o titi, aí teve um dia que eu não aguentei, eu chegou e fez assim em mim, tipo assim, o que está acontecendo, tia? Falei, deixa eu resolver essa parada hoje. Sabe? Mas eu queria o quê? Não, estou emburrada, não quero conversa, não. Deixa eu no meu canto. Fala assim, chamar atenção. É isso que acontece no nosso coração. Eu queria que ele chegasse para mim e falasse, o que foi, tia? Não, mas não chegou a te falar, né? Mas depois, eu falei assim, meu Deus, eu estava no terceiro dia. Eu falei, não, o que esse trem está prolongando demais? Nós precisamos ser rápidos. Então, nesse estágio aqui, um líder que se tornou passivo certamente se sentiu ofendido e está magoado. Possivelmente pessoas erraram com ele,
Mas ele não conseguiu perceber que a falha do outro foi um teste para ele. Irmãos, você acha que o pastor Luiz não tem defeito? Fala a verdade. Você acha que ele erra com os discípulos? Acha ou não? Você acha que o pastor Renato erra com os discípulos? Você acha que eu erro? Você acha que erro? E por que a gente sempre olha para as pessoas e quer encontrar só acerto? Não pode errar comigo. E sou eu, você, com o marido, muita gente faz isso, né? Que absurdo, errou comigo. Não é assim? Como que ele fez isso comigo? Mas não podia. Não, irmãos, todo mundo erra. Agora, o meu erro é um teste para meu marido. E o erro dele é um teste para mim. Da mesma forma, o erro do seu pastor, do seu líder de célula, é um teste para você e para mim. Já erraram conosco como líderes, como pastores. Mas foi um teste. E esse dia eu falei para ele, amor, glória a Deus que nós não saímos naquela época que o negócio pegou fogo. Glória a Deus que nós perseveramos. Porque o povo que saiu, irmãos, olha que uma boa porcentagem está desviada. O povo que saiu na época que a gente passou um sufoco como igreja, a maioria está desviado. Estou falando de pastor, de líder. E aí eu falei, Jesus, obrigado, porque é só o Senhor para deixar para a gente ter permanecido naquela época, passando por isso, sabe? Mas prevalecer é esse modelo de igreja. Nós vamos ter vitória. Amém? Então, o quarto estágio, só falta 2. Quarto estágio, fala assim, o estágio da crítica. Então, primeiro você ficou independente, depois você, quem lembra? Decepção, depois? Isolado, depois? Você se torna um crítico. Crítico. Irmã, a pessoa, quando chega nesse estágio é difícil, porque aí todo mundo já sabe. Mas você viu? Que palavra chata da pastora. Nossa, você viu o líder lá, que dia? Nossa, aquela célula foi cansativa demais. Nossa, o que é? Não, você viu o lanche que o líder fez? O que é isso? O lanche nem deu para todo mundo. Nossa, eu não gostei de jeito nenhum. Você viu lá como que foi o louvor e adoração? Faltou isso, faltou aquilo, faltou não sei o quê. Nossa, você viu que palavra mais demorada? Não é assim? Sim ou não? Crítica. Não é assim, irmão? Que palavra comprida! De novo falando de graça. Eu não aguento 3 anos, 5 anos falando da graça, do favor. Sim ou não? Nós nos tornamos um crítico. E aí, o trem já está... Aí, irmão, já não está suportando mais. Aí você já está escancarado, né? Você não aguenta, você senta aqui, antes de começar o culto, falar, mas 7:01, vou embora. Não tem lógica. 1 minuto atrás. Ou se não, levantar de novo, mas já foi o último louvor, o pastor está pedindo outro louvor. É muito abuso. Irmãos, tudo se torna problema. Muito diferente daquele modelo lá que eles ficavam, né? Que é o nosso modelo, que a gente fica até a noite inteira, ninguém vai embora, ninguém briga, ninguém critica. Mais ou menos. Então, vamos agora para o último estágio. Quem ousa dizer qual seria o último estágio? Hã? Morte. É a morte. É a morte. Não, irmão. O pior que é a morte. Isso aqui, ó, nós temos que fazer um seminário desse material do pastor Luiz. De verdade, que poderoso. É? Nossa. Olha só. O estágio da crítica. Nossa, eu vou ter que pular uns estágios aqui, senão meu marido não vai deixar. Eu vou ter que pular. Não, mas eu vou só falar. Depois nós temos o estágio da dissimulação. Quem conhece uma pessoa dissimulada? Alguém já viu alguém dissimulado? Uma pessoa dissimulada se torna política. No mau sentido da palavra, ela passa a envolver outras pessoas nas suas ideias. Ela quer reunir outras pessoas, fazer com que acreditem que ela tenha identificado um problema real que deve ser tratado. Foi exatamente isso que Absalão fez. Então, quando a pessoa é dissimulada, ela já fala assim, ela já sabe como vai resolver o problema da igreja. O problema da igreja é porque tem que fazer isso, isso e isso. O problema é que aquele líder lá não devia estar lá. O problema é que aquela lá que foi levantada, ela não tem experiência nenhuma, eu tenho experiência. O problema é que eu falo muito melhor que aquela ali. Aquela ali está grávida, por que está lá no louvor até hoje? Eu tinha que estar lá. Aquela ali... E aí, ela começa a falar envolvendo
Envolvendo quem? Envolvendo quem dá espaço para o diabo. Entenderam? Quem dá espaço para o diabo, porque o maior interessado em mudar esse modelo de igreja é o diabo. Mas nós temos que ser rápidos para identificar. Por quê? Porque nesse estágio ela já está envolvendo outras pessoas. Se você deixar, a igreja morre. Está entendendo? Vamos para o outro estágio. Estágio do engano. Esse estágio do engano. Eu creio que as pessoas que se rebelam estão debaixo de uma influência de um espírito do engano. É esse espírito que faz com que elas se sintam cheias de justiça. Também é esse espírito que as torna cegas para o caminho de destruição a quais estão seguindo. Um pensamento de engano é a ideia de que Deus escolhe os maiores ou melhores. Muitos se rebelam porque julgam ser maiores que seus líderes. Davi tinha liderados maiores que ele. E o próprio Senhor disse que faríamos obras maiores. Então, é esse espírito aqui, de achar que é melhor. Vamos lá para o 7º estágio da morte. O fim de todo rebelde é sempre a morte. Alguns morrem espiritualmente e ministerialmente. Outros podem vir a morrer até fisicamente. Lá em 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. A punição bíblica para a bruxaria é a morte. Então, Deus não tolera rebelião de tipo algum. Não se envolve em qualquer tipo de rebelião. Algumas pessoas simples se deixam levar pelas palavras de gente rebelde. Peça ao Senhor discernimento. Se as pessoas soubessem claramente no que estão se envolvendo, creio que elas rejeitariam a rebelião. O resultado da rebelião é a morte. Deus substitui. Escuta isso aqui. Deus substituirá por outro mais digno que você. Você será colocado num lugar de obscuridade e esquecimento, e ainda haverá maldição sobre a sua casa. 2 Samuel 15, 11. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Porém, iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. O que está falando aqui, irmãos? Nesse estágio da morte, seu coração já está tão contaminado que você contamina a sua casa. Eu creio que muitos aqui são pais. Irmãos, como eu já vi, a rebelião dos próprios pais desviarem o coração dos próprios filhos. Porque se o meu coração é rebelde, o que eu estou passando para o meu filho? Isso é sério. Nós estamos alimentando um espírito de morte. Amém? Queria chamar só a Dayana que nós vamos finalizar. E olha, lá em Provérbios, coloca aí Provérbios finalizando. Provérbios 27, 6. Eu quero finalizar com esse versículo. Dayana, por favor. Vamos ler juntos. Fala assim: leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. É possível alguém que te odeia dar beijinho, mas é possível alguém que te ama te exortar em amor. É possível alguém que preocupa com a sua vida te falar coisas que muitas vezes vai doer. É possível alguém que te ama te mostrar coisas que você nunca enxergava. E às vezes isso dói. Mas o Senhor, Ele nos ama tanto, mas Ele não nos poupa da verdade. Amém? E eu queria assim finalizar. Queria que você levantasse, fechasse seus olhos. Sabe? E nós estamos falando aqui como igreja, nós vamos perseverar. Mas hoje, nós somos aqui pessoas maduras. Hoje o Senhor nivelou, como o Marcos disse, aqui está nivelado. As pessoas que estão aqui são líderes, são chamados. São pessoas que foram escolhidas pelo Senhor para prevalecer e viver esse modelo de igreja. Sabe, queria que você fechasse seus olhos. E pode começar, Dai. Queria que... Só você? Ué, cadê o Ítalo? O Ítalo também vai cantar hoje. A música...
Sabe? Essa eles falaram, não, pastor, essa aí não vai dar para tocar assim no último segundo, não. Então nós vamos colocar o louvor aqui, amém? Mas feche seus olhos agora. Deixa o Espírito Santo falar com você daquilo que ele falou nesse momento. Daquilo que ele ministrou sobre nós. Onde ele nos trouxe um modelo que deu certo de igreja. Onde ele nos fala, igreja videira, prevaleçam na palavra, prevaleçam na comunhão, prevaleçam nas orações, prevaleçam na alegria, perseverem, igreja. Sabe, esse modelo, ele vai fazer com que as vidas vão sendo salvas e o Senhor vai acrescentando entre nós. Mas para isso depende do nosso coração. Para que isso aconteça, depende do meu coração e do seu coração.